Bom dia, meus queridos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro, estamos na 66ª semana da nossa leitura de Atos dos Apóstolos, entrando no capítulo 23, falta pouquinho. Faltam poucos capítulos, 5 capítulos para ser mais exato, para acabarmos Atos e prosseguirmos nas cartas de Paulo, né? E hoje é um capítulo muito, todos eles são importantes. Esse é muito importante porque esse tem um versículo que eu considero um dos versículos mais importantes, um dos mais importantes da palavra de Deus. Então vamos lá. Paulo estava na frente do conselho, vocês podem olhar lá no último vídeo, né? Numa inquisição tremenda, ele estava em Jerusalém, escapou de ser chicoteado porque era cidadão romano e estava em frente a Ananias, o grande sacerdote daquela época, daquele período, né? Da religião judaica. Versículo 1, versículo 1 do capítulo 23. Então Paulo olhou bem para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou os homens que estavam perto de Paulo darem um tapa na boca de Paulo. Imagina o tapa, né? Ele naquela mansidão e ganhou um baita de um tapa na boca. Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que manda bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo disseram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus. Veja bem a situação. É que nem hoje um cristão estivesse diante de uma autoridade eclesiástica a mais alta possível e ganhasse um tapa na boca e fosse acusado de estar insultando essa autoridade eclesiástica. Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele era o grande sacerdote, porque as Escrituras Sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Isso é muito importante. Serve para todos nós. Nós podemos não concordar com o que dizem as autoridades do povo de Deus, mas não devemos insultá-los, de jeito nenhum. Devemos respeitá-los e jamais insultá-los. Isso é muito importante que nós estejamos atentos. Quando Paulo viu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus, ele vai explicar isso aqui direitinho, e outro dos partidos dos fariseus, que eram os dois partidos que existiam com doutrinas diferentes, com dogmas diferentes, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir, e o conselho se dividiu, e todo o reino dividido contra si mesmo ruirá, como o Senhor Jesus havia dito, está lá no Evangelho. Por quê? Porque os saduceus não creem ou não criam que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos. Mas os fariseus creem nessas coisas, e assim a gritaria aumentou ainda mais.
Paulo colocou um cisma no meio deles para mostrar que eles estavam ultrapassados, que essa história estava ultrapassada, que daí para frente valia a palavra do Senhor Jesus, do Messias. E eles estavam já vencidos nessas teorias. Então, alguns professores da lei, que pertenciam ao partido dos fariseus, se levantaram e protestaram com toda a força. Eles disseram: não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou que os guardas descessem para tirar Paulo dali e o levarem de volta à fortaleza. Quer dizer, ele mais uma vez ele usou da inteligência humana, inspirado pelo Espírito Santo, para sair daquela situação, porque não era chegada a hora dele. Agora vem aquele versículo que eu considero um dos mais importantes, e vai ser o último versículo de hoje. Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, apareceu a Paulo e disse: coragem, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Meus queridos, você é cristão? Você acredita nessa palavra? Acredita no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Acredita que essa palavra é inspirada, canônica? Então, presta bem atenção no sobrenatural que nós temos que ter em nossa mente, nos anjos, no Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece pessoalmente a Paulo nesse verso importantíssimo, tal como já tinha antes se manifestado a ele quando ele caiu, diante da luz que ele viu e ouviu a voz. Agora o Senhor Jesus aparece. Isso é relato de Lucas, que era contemporâneo e conhecia Paulo pessoalmente e acompanhava Paulo nessas viagens e fazia uma reportagem para o excelentíssimo Teófilo. Entende a veracidade desse versículo? Se você não tem o batismo do Espírito Santo, se você não está voltado para as coisas sobrenaturais do Espírito, então busque. Busque, porque veja bem como é fundamental. Se você é como os saduceus que não acredita nessas coisas, ou tem dificuldade para acreditar nos anjos, no Senhor Jesus, no reino espiritual, que é muito mais importante que o reino visível, carnal, muito mais importante porque é eterno, não tem fim. Esse daqui tem fim, vai ruir completamente. Então, você precisa rever o seu cristianismo, precisa orar, precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Procure uma igreja renovada. Se você estiver no Rio de Janeiro, nós estamos aqui, o Achados e Perdidos. Eu, o Nilber, o Edwards, o Abel, estamos aqui à sua disposição. Você pode vir orar comigo, conosco, ou então procure uma igreja renovada. Eu recomendo, entre todas as denominações, eu recomendo a Maranata, se tiver alguma perto de você aí.
que a Maranata é uma igreja muito, muito séria, e a metodista. Procurem uma igreja metodista. Todas duas são igrejas sérias. E você vai estar amparado. Procure o pastor da igreja e fale sobre isso. Fale sobre a sua busca do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Isso é fundamental. Se você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui. Posso orar com você. Você pode, de repente, numa ida nossa à Fazenda do Abel, que eu penso que é a sede do Achados e Perdidos, né, aqui nessa terra, nós podemos orar por você. Amém? Então vamos parar por aqui hoje para começar na próxima semana a continuação. Senhor Jesus, meu Deus, Senhor Jesus é Deus, é o Senhor, é o nosso Salvador. Por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas. Nós te adoramos no mais altos céus, à direita do Pai Celestial, com o Espírito Santo. Te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Abençoa essa palavra, abençoa os que estão ouvindo, os que ainda vão ouvir essa palavra, para que entendam pelo Espírito, a profundidade dessas palavras e do verso de hoje. E te peço, abençoe a todos e os guarde, e envie os teus anjos para nos abençoar e nos guardar de todo mal e do maligno. Amém, amém e amém.